mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do seu viver. Oh, glória! Deus Todo-Poderoso, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, é por motivo das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos, ó Pai. Obrigado, Pai, pelos cânticos, pelos louvores, pela abertura do culto, pela apresentação dos pedidos de oração em Tua presença. E agora, Pai, é o momento da Tua palavra. Corte o pão fresco da hora, o alimento de águia. Venha nos alimentar com a força poderosa do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, toma um indigno pregador e fale a nós pela Tua palavra. Unge a mente e coração de cada irmão, de cada irmã nessa noite, Pai, para que possa estar preparado, Pai, para ouvir a Tua palavra e essa palavra chegar até o seu coração e sair abastecido daqui, sair melhor do que entrou aqui. Pedimos, entregamos em Tuas santas mãos, no controle do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém e amém. Cumprimento a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Nós vamos abrir no livro de São Mateus, capítulo 12. Glória a Deus. 12, 24. Quase em cima. Amados, 12, 24 diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e conseguintemente chegado a vós o reino de Deus, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis sentar. Amados, nesta noite nós vamos falar um pouquinho, porque você viu aqui Jesus Cristo questionando, acerca das libertações que ele fazia, e que ele era taxado, irmãos,
criticado porque ele expulsava demônios, curava os enfermos, libertava os oprimidos. Então, no Senhor Jesus Cristo tinha um dom de Deus. Na verdade, Jesus Cristo, em carne humana, era o dom de Deus na terra. Amém? E nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre dons, baseado na mensagem Os Dons. Tá? O irmão Brana tomou isso aqui para mostrar, né, que ainda que Cristo foi taxado como Belzebu, porque eles tinham inveja do dom de Cristo, né, irmão? Como hoje, né? Muitas pessoas falam isso, falam aquilo, porque tem inveja do dom daquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, é um bom pregador, é um bom líder, é um bom cantor, é uma boa irmã que louva a Deus, que adora o Senhor. Então, o demônio, através da inveja, vem contra o filho, contra a filha de Deus. Mas Deus deu para nós os dons, amém? Todos nós temos um dom para servir a Ele. Ninguém ficou sem dom, todos têm um dom. Ainda que seja de ouvir a palavra, de guardar no coração, como Maria, né? Então, amados, veja. Então nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre dons. Lá em 11 de Romanos fala que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Né? Quer dizer, a pessoa não precisa nem arrepender dos seus pecados para ter dom. Só que vamos e venhamos, os dons não salvam. A pessoa pode ter um monte de dom, ser um profeta, ser um pregador, falar língua estranha, interpretar língua, né, irmãos? Fazer tudo com os dons e ser condenado. Porque quem salva é Cristo. Amém? Então, amados, eu quero seguir aqui, que eu fiz um apanhado da mensagem, porque eu quero ser sincero, irmão, eu prego a mensagem do mensageiro, irmão Brana. Amém? Eu posso ler a Bíblia, prego também por inspiração divina, o que Deus me dá, mas eu quero ser sincero, eu transmito mais à igreja os ensinamentos, a pregação que Deus deu ao sétimo anjo. Amém? Por quê? Porque é o alimento do dia, é o alimento da águia, é aquilo que nos fortalece. Eu não corrijo ninguém, quem corrige é a palavra. Amém? Quem redargue o irmão é a palavra. Quem te corrige, eu não sei nada da sua vida. É a palavra que vem sobre você. Fala, você está errado aqui, você está errado ali, você faça assim, você faça assim. Amém? Então veja bem, aqui, dons, ele fala, eu não prego por notas, nem premedito o que irei pregar. E como eu sempre falo, irmão, eu não posso premeditar. Premeditar é falar assim, bom, hoje eu vou pregar sobre aquele ventilador lá. Vou fazer uma mensagem sobre aquele ventilador, quantos ferrinhos tem, o motor dele, como é que ele trabalha, vou pregar sobre... Isso é premeditar a mensagem, entendeu? Não posso, eu tenho que orar, Deus tem que me inspirar, porque eu, para pregar, preciso de inspiração. Sem inspiração, irmão, você logo nota que o pregador está falando pelo cotovelo, vamos falar bem claro. Mas quando ele está pregando por inspiração, ainda que seja um pouquinho de inspiração que Deus deu para ele, pode ver que a mensagem sai. Então aqui o profeta, irmão Brana, ele está dizendo, eu não prego por notas, nem premedito o que irei pregar, só faço por inspiração. Amém? Mensagem, os dons. Quando você começa a fazer algo para Deus, espere que todas as armas do inferno ficarão apontadas contra você. E é verdade, irmão, quando você começa a fazer algo para Deus, tá? Qualquer coisa, todas as armas do inferno estarão apontadas contra você. Por quê? Porque os demônios, eles se arregimentam contra você, para que a palavra não seja pregada, para que você não evangeliza, para que você não dê um folheto. Irmãos, aparece tanto problema em volta de nós. Por quê? Porque o exército de Satanás se arregimenta contra nós. Mas você tem que quebrar tudo, amém? Você tem que romper o arraial do diabo, ir lá, pregar, falar da palavra, amém? Orar se for possível. Não fazer a vontade de Satanás, não. Fazer a vontade de Deus. Amém? O irmão Brana orava sobre lenços e Deus o curava.
Amém. Eu já tive lenços aqui na igreja, vou ter que voltar a colocar mais lenço aqui para a igreja. A fé está ancorada na palavra. Amém? A fé do irmão, da irmã, está ancorada na palavra. A palavra está ligada à nossa fé, atado à nossa fé. Vamos falar sobre dons. Dons e chamados são sem arrependimento. Deus, pela soberana graça, colocou na igreja. Amém? Os dons estão derramados na igreja. Tá? E se o irmão fala, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, me revela, o que eu faço? Né? Às vezes, você vê, irmão, tem pessoa que fala, eu não tenho dom nenhum, mas dá um folheto para uma pessoa, dá na mão do eleito. Acerta de entregar o folheto na mão do eleito. Né, irmão? Igual aquela irmã que o irmão Brana conta, né? Que ela chamou um pregador lá de outra cidade, ele pegou o trem de ferro, né, irmão? Ele pagou a passagem, veio naquela cidadezinha. E aquela irmãzinha que lavava roupa, né? Para os outros ali, ganhava um dinheirinho. Alugou um dia, um salãozinho para fazer uma reunião de evangelismo. Você vê uma irmã. Olha a atitude dessa irmã. Aí saiu rua por rua, casa por casa, pessoal, vai vir um pregador bem conhecido aqui nessa cidade, tem um salãozinho ali que eu aluguei, eu quero que todos vocês venham, vem, vamos sim. Convidou toda a cidadezinha, meu irmão. Aí o pregador chegou, foi lá, né, paletó, gravata, a pastinha dele. Aí a irmã falou, o senhor pode ficar lá na mesa lá, o senhor vai, esse salão aqui está alugado. O senhor vai ser o pregador da noite. Tá bom, irmã, e tal. Não veio ninguém, irmãos. Não veio ninguém. Aí o pregador abriu o culto, só com ela lá sentada no banco, começou a cantar o hino, aí entrou um menino. Com short, um suspensolzinho, uma camisetinha, sentou lá. É, irmã? E ele pregou, fez o sermão como se tivesse a igreja lotada. Quando ele falou, quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador? O menino levantou a mão. Quem era aquele menino? Do Haiti Moody. O homem que ganhou 1 milhão de almas para Deus. Você acha que o galardão dessa irmã é pouco? Você acha que o dom dela não foi em cima do eleito? Foi. Então é assim, irmão, às vezes ninguém dá nada para você, mas o dom está aí. O dom está aí no seu coração. Deus vai te revelar o que você tem que fazer. Amém? Às vezes um é para cantar, o outro é para dar glória, o outro é para orar. Todos nós temos um dom que veio de Deus. Amém? Então Deus é infinito. Preconhece todas as coisas antes do princípio. Por isso predestina. Ele tem pré-conhecimento de coisas. Esse é o nosso Deus. Ele conhece as coisas antecipado, irmão. Antes mesmo de formar no ventre, ele diz para Jeremias, eu te conheci. Antes que fosse formado, né, irmão? E assim, cada um de nós, Deus nos anteviu, nos conheceu antes da fundação do mundo. Deus sabia que nós estaríamos aqui sentados, ouvindo a palavra, amém? Isso que está acontecendo aqui, já houve na eternidade. Isso aqui é o desenrolar da dimensão do tempo, mas já houve um ensaio lá na eternidade. Amém? É isso. Sabemos que Ele é onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar, cobre todo o espaço. Ele tem toda a sabedoria. Ele é onipotente. Tem todo o poder, e este é o tipo de Deus que servimos, não um ídolo pagão, ele é um vidente, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que cobriu toda a terra inteira, pode estar em qualquer lugar, fazer todas as coisas, tem toda a sabedoria e todo o poder, que Deus maravilhoso, amém? Então, irmãos, veja, esse é o Deus que servimos. Nós não servimos um Deus imaginário. Nós adoramos em espírito. João 4:24. Deus é espírito. Nós adoramos em espírito, fechamos nossos olhos, levando a nossa mente ao trono da misericórdia de Deus. Amém? E Deus, através da nossa fé, Ele desce. Amém? Ele manifesta, Ele enche todo o nosso coração. E nós podemos sentir a atmosfera do Espírito Santo no nosso meio, porque Ele está aqui, amém? E Ele não pode mentir. É impossível que Deus não esteja aqui. Amém? Impossível que Ele não esteja. Amém? Porque Ele não pode mentir. Ele prometeu estar.
onde estiver 2 ou 3, reunido no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, sinta a presença de Deus, amém? O dom de Deus está aqui nesta noite, que é a sua palavra, que é Cristo em vós, a esperança da glória, amém? Então, veja, vamos seguir. Isso não é história de ficção, diz o profeta, mas ele vive conosco, mostra-se, prova-se vivo. Não deveríamos ser pessoas mais felizes do mundo? Jesus Cristo está muito bem vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Amém? Se você pudesse hoje lá na Índia visitar o túmulo, né, de Maomé ou de Buda, né? Está lá o túmulo. Aqui jaz os restos mortais de Buda, não é isso? Se você pudesse ir em Meca, cidade sagrada, na Arábia, aqui estão os restos mortais de Muhammad, Maomé. Né? Se você pudesse ir, né, nos outros países, aqui estão os restos mortais de Confúcio, de Shiva, de Hare Krishna. Né, irmão? Todos estão mostrando lá, aqui estão os restos mortais de fulano de tal. Mas se você for em Jerusalém, você vai encontrar uma caverna que está escrito assim: ele ressuscitou, não está mais aqui. Amém? Glória a Deus, irmão. Ele ressuscitou. É o túmulo vazio em Jerusalém. E onde que ele está hoje? No nosso coração. Ele reina no nosso coração. É ele que segura nós para não pecar. É ele que segura nós para o diabo não tocar em nós. Nós estamos blindados, protegidos por esse Espírito Santo. Ainda que você nesta noite não creia, mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Ele está aqui nesta noite para provar que ele ressuscitou através dos dons, através da cura. O irmão Tarcísio falando de cura. Irmão, Deus continua curando. Deus continua libertando. Se você crê, não tem nada. Meu Deus, não. Eu vou entrar nos detalhes aqui meio forte, irmão. Meio forte, né? Quando eu falo assim é porque mensagem do profeta, né, irmão? Mensagem do profeta. Tá? Então, isso não é história de ficção, mas ele vive conosco. Mostra-se e prova-se vivo. Né? Não deveríamos ser pessoas mais felizes do mundo? Claro, eu sou feliz. Você é feliz, irmão? Você está contente por servir um Deus verdadeiro? Glória a Deus! Nós servimos um Deus vivo. Um Deus que realmente mostra. Porque só Ele para nos segurar. Não precisa se preocupar com as guerras e bombas. Deus tem tudo sob controle. Descanse. Ah, meu Deus do céu, porque Israel, porque os países estão contra Israel, porque a Ucrânia, irmão, descansa. Está tudo no controle de Deus. Mas e Satanás? Satanás é como um pitbull no correntão. Ele não pode fazer o que ele quer. Desculpe, meu irmão. Ele só faz o que Deus permite. Afinal de contas, Deus tem a chave da morte e do inferno. Antes de Cristo, o diabo podia pôr 10 mil soldados aqui e 100 mil soldados aqui e levar uma guerra terrível e um matar o outro. E ficar aquelas milhares de pessoas mortas. Porque Satanás assassinava, matava as pessoas através das guerras. Como tem hoje, até hoje guerras. Amém? Mas quando Cristo veio, Cristo tomou a chave dele. A chave da morte e do inferno. Cristo falou: olha, Satanás, você tem sido um fanfarrão, tá? Um impostor. A partir de hoje, eu sou o chefe. Tá, Satanás? Falou para ele lá, quando ele desceu as partes mais baixas da terra. Cristo disse para ele: eu sou o chefe. E pulou nele, irmão, e arrancou a chave dele. Chave da morte e do inferno. Até a casa do diabo ficou com a chave, está na mão de Cristo. Porta está batendo para lá e para cá. Então,
Meu Deus, não se preocupa. Está no controle de Deus. E as almas? Irmão, Deus cuida até de um parafuso do carro para não sair. Deus não vai cuidar de você? Deus cuida dos passarinhos. Esse dia tinha uns passarinhos lá no quintal, lá, cansadinho, biquinho aberto. Aí a minha esposa falou, estão morrendo de sede. Fui lá encher uma baciona, um negócio de água. Rapaz, você vê? Deus cuida dos passarinhos. Não vai cuidar de nós, irmão? Então, nessa noite, por aqui, descanse. Não se preocupe com as guerras. Não se preocupe com as políticas. Não se preocupe com o mundo. Se preocupe com a palavra. Em estar posicionado. Amém? Vamos seguir, porque aqui o cardo vai engrossando. O meu tema, o profeta fala, o meu tema é amor. Mombrana sempre gostava de falar do amor. A lei opera o medo. Porque realmente, irmão, a lei opera o medo. Tá? Qualquer lei. Porque a lei é negativa. As obras são negativas, as obras da lei. Mas o amor é positivo. Você vê como que a lei opera o medo? Quer ver uma coisa? Você está dirigindo o carro ou a moto, está sem habilitação, está sem a carteira e entra na blitz. Na hora, velho. Perna. E agora? O guarda vai levar meu carro, vai colocar o guincho, não é, irmão? É assim. Mas quando você está, beleza, o documentado, não tem problema. Esse dia eu saí da igreja aqui de um culto de sexta-feira, parei ali, ele estava fazendo o bafômetro. Me parou lá, falou, o senhor pode soprar aqui no bafômetro? Eu falei, posso? Soprei lá no negócio. O senhor está liberado. Mas está certo eles, porque tem gente dirigindo bêbado, que mata as pessoas. Então, irmão, a lei opera o medo. As pessoas... Por isso que Deus é amor. Deus, nós vamos para o céu, não é porque queremos estar com medo do inferno. Nós não temos medo do inferno. Nós vamos para o céu porque amamos a Cristo. E Ele vai levar nós para o céu porque nós amamos a sua palavra. Mas nós não temos medo de nada. De nada. Porque Deus falar para você, meu filho, eu quero que você vá lá no inferno. Levou uma mensagem lá para a cambada. Vamos dizer que se Deus permitisse um negócio dele, você não ia? Claro que você ia. Eu ia. Mais ou menos uma dúzia de anjos me acompanhando. Né, irmão? De proteção. Porque Cristo foi e pregou as almas em prisão. Amém? Então veja, Deus opera através do amor, porque o amor é positivo. Você pode confiar em qualquer um quando eles te amam. Não porque eles temem você, mas porque eles te amam. Amém? Você pode até confiar em alguém se eles te amam. Mas tem gente que te ama de mentira. Tá? Tem gente que não ama verdadeiramente. Eu sei, irmão, que falando de família, né? Em família temos que amar. A esposa confia no marido, o marido confia na esposa. Cristãos, tá? Porque ímpio não. Ímpio não tem esse negócio de um confiar no outro, não. Tá? Por quê? Porque isso aqui só opera quando você tem o Espírito Santo. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, você abre do olho. Não é amor, não. É um sentimento falso. Pode pôr um veneno na comida para ficar com a sua herança, para ficar com a sua casa, com a sua fazenda, com o seu negócio. Pode te matar a conta gota. Todo dia põe um veneninho lá. Tá? Desculpe. Então esse amor aqui são para as pessoas que crê, que amam a Deus verdadeiramente. Amém? Aí sim. Porque o amor é positivo. Tá? E é assim que confiamos em Deus. Porque Ele te ama. Amém? Deus não vai te condenar. Deus não vai te condenar, se você o ama. Porque o amor cobre multidão de pecados. Às vezes você traz uma pessoa, né, irmão, converte ela, prega para ela, ela vem, crê. Quantas cachaça aquela pessoa não ia beber? Quantos maços de cigarro não ia fumar? Quantos pecados de adultério, de fornicação aquela pessoa não ia cometer? Mas você salvou ela praticamente. Você trouxe a palavra para ela, você foi o colírio que pingou no olho dela. Amém? E ela acordou e falou, o quê? Não quero essa vida não.
Esse dia eu perguntei para uma senhorinha de 79 anos, lá no posto. O que a senhora está fazendo? O que a senhora espera dessa vida? Ela falou, nada. Eu não espero nada. Aí ela começou a vomitar. Eu vou na igreja batista. Amém. Já começou bem, né? Aí eu preguei para ela. 79 anos, mora sozinha. Entendeu? Ficou viúvo, os filhos moram tudo longe. Então eu comecei a pregar para ela, irmão. Você vê? Por quê? Porque ganhar almas é uma coisa maravilhosa. Tá? Então você não perde tempo. Quando você pode estar com alguém, fala de Deus. Fala do Calvário para ela. Amém? O que você espera dessa vida sua? A pessoa que não espera nada, sabe o que ela espera? Ficar velho, doente e morrer. Eu não espero nada. Vou ficar velho, vou aproveitar todas, assim que eles falam, e vou morrer. Meu irmão, pela Bíblia, é melhor que ele nascesse num aborto. Melhor que a mãe dele tivesse abortado ele, do que vir no mundo e não ter um dia para Deus. Virou as costas para Deus, ignorou Deus, que é o autor da vida, que dá saúde, que dá comida, dá alimento, dá tudo para nós de graça. Deus não cobra para você respirar, Deus não cobra para você beber, Deus não cobra para te dar saúde, e as pessoas são ingratas. Elas não lembram que há um Deus que existe. Aí naquele dia receberão o duro juízo de Deus. Mas Senhor, o que eu fiz? Nada, você não fez nada. E aqui também eu não posso fazer nada por você. Você não plantou? Você plantou? Não, então não tem que colher nada. Você pode, veja os tipos. Assim que confiamos em Deus porque Ele te ama. Tá lá no Provérbios. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam. Isso é lá no Velho Testamento. Mas aí no Novo, Cristo, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Você acha que Deus está mentindo? Nunca. Então Ele está morando em você. Você sabia que Deus mora em você? Mas muita gente não sabe. Muita gente não sabe, irmão, que Deus está morando ali. Você tem que sentir a presença de Deus na sua alma. Amém? Você tem que sentir a paz lá dentro. Amém? Você tem que sentir a alegria de Deus na sua alma. Por quê? Porque Deus, Ele traz todos esses sentidos, ou melhor, esses frutos do Espírito, né, irmão? Paz, alegria, paciência, né? Amor, benignidade, mansidão, tem que ser manso. Não tem que ficar irado, bravo, valente, não. Você tem que ser manso. Tem que ter a natureza do cordeiro. Ele diz, veja os tipos. Deus usa tipos. Veja a sombra. Isto é o que todo o Velho Testamento foi. Uma sombra para o Novo Testamento. Que viria. E se veja bem. Se vejo como Deus lidou com os homens lá atrás, então eu vejo como Deus lidará com os homens aqui. Amém? Da mesma maneira que Deus trabalhou lá no Velho Testamento, Deus vai trabalhar conosco aqui. Porque tudo é uma repetição da palavra, tudo está se repetindo. Todo o Velho Testamento apontaria para as obras, veja, concluída do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Amém? Toda a Bíblia é cristocêntrica. O que isso significa? Que todos os versículos da Bíblia apontam para Cristo. Amém? Onde você for na Bíblia, aponta para Cristo. Se você olhar a arca, aponta para Cristo. A arca é o tipo de Cristo. Se você olhar o tabernáculo, aponta para Cristo. A arca tinha 3 andares. O tabernáculo tem 3 repartições. Amém? Se você olhar para Israel saindo do Egito, é o tipo de Cristo. Saída, caminhada e entrada em Canaã. Amém? Todo o Velho Testamento é tipo e sombra da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, irmão, não pode ser um livro qualquer. Amém? É um livro enigmático. Que Deus revela para quem Ele quer, como o Apocalipse. O Apocalipse é um livro
revelado para os filhos de Deus e escondido do incrédulo. Por quê? Porque Deus revela para um e esconde para outros. Tem gente que Deus não quer que ele veja nada. Ah, mas Deus não pode fazer. Pode, Deus é soberano. Amém? Deus escolhe quem Ele quer. E aí? Deus escolhe um e rejeita outros, irmão. Para pensar um negócio desse. Deus escolhe uns e rejeita outros. Mas por quê? Porque esse que Ele escolhe, Ele viu a vida dele do começo ao fim. Deus viu que ele vai produzir. Deus viu que Ele não vai negar ele na caminhada. Agora, aqueles que Ele rejeita, Deus já viu a percorrida dele. Deus sabe que lá na frente ele vai, desculpe a expressão, fazer caca. Ele vai fazer o que não deve. Ele, para que eu escolhi ele? Olha o trabalho que está me dando. Não. Deus já viu. Anjo, esse nome aí não deixa não. Tira dali. Não vou escolher ele não. Porque estou vendo a vida dele, o futuro. Eu estou vendo aqui o que ele fez com 20 anos, o que ele fez com 25, o que ele vai fazer com 30, ele casou, o que ele fez, ele foi lá. Não, ele não vai servir. Ele batizou agora, mas ele não vive a palavra, não guarda a minha palavra. Olha o que ele está fazendo. Ele faz não põe o nome dele não. É isso, irmão. E esse outro aqui, pai, o senhor quer que ponha? Esse aí pode pôr. Olha como é que ele é bom. Olha como ele crê. Olha a percorrida dele. Olha os anos da vida dele. Fiel, guarda a minha palavra, obediente, prestativo. Não, esse aí, eu tenho prazer nele. Deixa o nome dele. É assim, irmão. Isso é conhecimento antecipado. Desculpe aqui, vou fazer uma pegadinha com a igreja. Se Deus mostrasse para você a vida do seu marido todinha, seu futuro marido, você casaria com ele? Estou falando daqueles maridos que traem a esposa, que vai para as baladas, desculpe a expressão, que vai para as casas de meretrício, que dá desgosto para a coitada. Está entendendo? Aquela esposa falando, não quero não, ele é mulherengo, sem vergonha, safado, quero esse homem não. Aí Deus mostrava outro para você. Fala, esse aqui, ó. Olha como que ele é bonzinho, lava as panelas, passa um paninho na cozinha para você. Que mais? Faz massagem nos pés. Que mais? Só não. 10 anos no futuro, continua do mesmo jeito. 20 anos no futuro. Tá. Então, Senhor, vou casar com esse. Não era assim, irmão? Você escolheria. Eu falei, eu quero ele. E se fosse o irmão também, disse que ela seria uma bênção para você, você não ia falar, não, eu quero essa, Senhor. Porque se ele mostrasse uma para você, que seria uma mulher goteira, seria uma mulher problemática, você não ia casar, irmão. Não é bonita, tudo, olha, mas obrigado. Porque Deus te mostrou antecipadamente. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem como que é Deus. Amém? Agora, é claro, Deus não mostra para nós, né, irmão? Nós temos que orar, falar, Senhor, ajuda nós, né? Se casou e o casamento foi um chute na pedra, ou um tiro no pé, aguenta, porque você escolheu. Amém? Então, Deus já, Ele conhece antecipadamente. Porque Deus não quer ter dor de cabeça, irmão. Já tem com nós. Mesmo os bonzinhos, as irmãs boazinhas, os irmãos bonzinhos, que obedecem, ainda dá trabalho para ele, tem hora, e ele ainda tem que suportar nós. Amém? Se ele escolheu nós, é porque são coisas suficientes para ele nos suportar. Amém? Por isso que ele escolhe quem ele quer. Então, deixa Deus, o Senhor escolhe o que o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, no céu e na terra. Amém? Vamos seguir aqui, amados. Então veja, do Velho Testamento apontará para as obras concluídas, como, por exemplo, José, o filho da prosperidade, foi um tipo de Cristo. Moisés, o libertador, doador da lei. Quando Cristo vier em sua glória, o deserto florescerá como a rosa, não terá mais deserto. Cristo inaugurará o milênio. Amém? Então você vê que houve uma prefiguração de Jesus Cristo lá no passado. José, a palavra José significa o filho da prosperidade. Amém? O filho de Jacó. O 11º
porque o 12º foi o Benjamim. José representou Cristo. Amém? E a prefiguração da vida de José é o quadro da pessoa de Cristo. Amém? Você vê, José foi odiado pelos seus irmãos. Jesus foi odiado pelos seus irmãos. José foi vendido. Jesus foi vendido. José foi jogado num buraco, num poço, para morrer. Depois foi tirado do poço e vendido para os ismaelitas. Jesus também foi descer às partes mais baixas da terra. Amém? José ficou preso. Jesus ficou preso. José revelou o sonho de 2 homens na prisão, do padeiro Mor e do copeiro Mor. Os 2 homens tiveram um sonho numa noite só. E José falou: eu vou interpretar o sonho de vocês. Você aqui, vai continuar espremendo a uva na taça do rei. Mas você que sonhou com um cesto de pão na cabeça e os abutres em cima do pão, comendo os pão na sua cabeça, sabe o que é isso? 3 dias, o faraó vai te pendurar pelo pescoço. Você vai ser morto e enforcado. Você vê, irmão? Não cumpriu, não deu outra. 3 dias. O copeiro estava com a corda lá, morto. E o outro, espremendo uva na taça do rei. Você cumpriu em cima. Porque José era profeta. Jesus era profeta. Aí José saiu daquela masmorra fria, daquele buraco de cadeia, e assentou no trono do faraó. O faraó tirou o anelzão dele de faraó e falou: aqui está o anel, José. Eu te nomeio o governador de todo o Egito. Amém? Está o meu anel aqui. Você vai responder tudo no meu lugar. Pronto. Porque José revelou o sonho do rei. Amém? Cristo saiu das partes mais baixas da terra e assentou à destra da majestade, nas alturas. Amém? E disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado a Cristo. Amém? Então veja, irmãos, toda prefiguração de José aponta para Cristo. Depois você vê José casado com uma gentia. Amém? Jesus não pôde casar com uma judia. Casou conosco, gentil. Mesmo quadro, irmão. Agora você vê José deixando a noiva, a esposa, lá no trono e descendo lá embaixo, num bairro, para tratar com seus irmãos que tinham vendido ele. E chega lá, eles estão tremendo porque acham que José, o governador, ia fazer mal para eles, né? O que José faz? Tira aquela máscara, aquela indumentária egípcia, né? E olha para ele e fala: pessoal, vou revelar para vocês. Primeiro ele falava em egípcio. Eles não entender nada. Agora está falando em aramaico. Falou para os seus irmãos que estavam lá, que veio comprar pão, buscar trigo, porque no Egito tinha trigo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou prender vocês não. Porque José pregou uma peça neles, irmão. Colocou a taça exclusiva dele numa das bolsas, quando eles iam levando trigo. Aí, lá na estrada, o exército, José falou: vai lá, exército, traz eles de volta, que estão me roubando a minha taça. Não é, José fez de propósito. Aí eles voltam e já ajoelham no pé de José, igual os sonhos, né, de José. O grande governador Asenat de Paneá, perdoa, nós não colocamos essa taça na sacola, na bolsa. Você vê como é que é? Não, eu que fiz isso. Fiz isso para tratar com vocês. Eu sou José. Falou para eles. Caiu a máscara. Eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Tá? Aí começaram a chorar, irmão. Agora ele vai nos matar. Não, eu não vou fazer mal nenhum com vocês. Vocês me venderam para o Egito por uma provisão de Deus. Deus fez isso para livrar vidas, para guardar vocês da fome. Olha como é que Deus faz. Por isso você não pode entender Deus, né, irmão? Ele permitiu toda aquele projeto, vender José virar governador, comprar terra para o Egito, multiplicar o trigo, armazenar no Egito, para salvar a família dele. Tem hora que Deus abençoa a empresa do ímpio por causa do irmão que está lá, por causa do cristão que está lá. Então, irmão, Cristo vai vir também, vai falar: vocês me crucificaram, tá?
Tá? Os pais dos pais, os tataravô de vocês, me venderam, tá? Também. Eu sou o tipo de José. Deixa a noiva, que é nós, no trono, mesmo quadro, irmão. E desce para tratar com seus irmãos. Por isso que está aqui na Bíblia, a vida de José é a vida de Cristo. A vida de Moisés, o libertador, é a vida de Cristo. Você vê que 10 de Coríntios, não sabeis vós que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Você vê que tinha que ter um nome para identificar o batismo das pessoas. Já tinha batismo lá no Velho Testamento, irmão. Só era um batismo simbólico, em forma de sombra, amém? Eles foram batizados na nuvem e no mar, atravessando o mar. Ali foi, Deus batizou de carrada, né, irmãos? 2 milhões de gente batizado de uma vez só. Eu acho que foi o maior batismo que já houve, né, irmão? E eles saíram do outro lado de lá do mar, batizados pela neblina das águas do Mar Vermelho. Batizados em Moisés. Moisés era o Cristo deles. Não estava batizado no mensageiro, Tito. Não estava batizado com o título de profeta. Não, batizados em Moisés. Por isso que o batismo é no nome de Jesus Cristo. Não é outra coisa, agora é Jesus Cristo. Então, irmão, Moisés foi um tipo. Moisés falou, certamente o Senhor Jeová levantará um profeta semelhante a mim. Quem não ouvir esse profeta, sua alma será eliminada do meio do povo. Moisés profetizou isso, e quem veio? Jesus Cristo. Quem não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, será eliminado. Veio no mundo, nasceu, viveu, morreu, virou em nada. Deus deu uma oportunidade para milhões de gente. E milhões de gente, desculpa, irmão, estão tudo cego e dormindo. Você sabia que a humanidade está roncando? Tem hora que você tem que dar um banho de água já. O quê? Cristo está chegando. É o fim do mundo. Você não pode nem falar do fim do mundo. Porque as pessoas, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Desde o começo do mundo que está falando do fim do mundo. Tudo que começou vai terminar. Então os dons é para isso, irmão. Para nos aquecer. Para nos animar. Para te fortalecer. Amém? Para irmão, dá um folheto. Fala de Deus. Fala de Cristo para as pessoas. Da onde você não espera, é aí que vem. Amém? Então, amados, veja. Veja os tipos. Quando Cristo vier em sua glória, veja Davi, destronado, tipo de Cristo, subindo o Monte das Oliveiras e chorando. Lá atrás, aconteceu com Davi, irmão. No tempo do rei Davi. Ele subia no Monte das Oliveiras. E o Simei pegando pedra e jogando pedra nele, cuspindo nele. Joabe pegou no cabo da espada e falou para Davi, você quer que eu arranco a cabeça desse cão? Davi falou, não, faz isso não. Deus está permitindo, ele está me cuspindo e jogando pedra. E ele continuou, e ele ali do lado, cuspindo Davi, jogando pedra. Não era Cristo, irmão, no Calvário, e o povo cuspindo, né, você não desce da cruz, você não fez isso? Você não é o Cristo? Você não abriu o olho de cego? Liberta agora se você tem poder. O mesmo quadro, irmão, de Cristo. Era Davi lá atrás. Olha o Salmo 22 de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? No português. Mas no hebraico é Eli, Eli lama sabatani. Quer dizer, Deus meu, porque o mesmo salmo que Deus pôs na boca de Davi, apareceu na boca de Jesus. Quando ele estava pregado na cruz, ele falou, Eli, Eli lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Forte touros me cercaram, forte touro de Bazã me rodearam. Os ímpios, quando levava Jesus de chicote nas costas de Jesus. Furaram minhas mãos e meus pés. Irmão. Davi falou aquilo por quem? Ele inventou. Os vantajados, né, irmão? Não. Falou por inspiração, porque Davi era poeta.
Ele tinha o dom da profecia, porque isso é uma profecia, irmão. Na poesia dele vinha profecia, porque os salmos é poesia. Amém? E na poesia vinha a profecia. Não é só esse, é muitos, viu? 16. Não deixará a tua alma no inferno, né? Nem o teu santo não verá corrupção. Quer dizer, o corpo de Jesus não ia inchar. O corpo de Jesus não ia putrefar. Antes de inchar, Deus ressuscitaria aquele corpo. Ele mesmo diz, não deixará minha alma no inferno, no Hades, no Sheol. Amém? Não deixará minha alma no inferno. Não ficou. Jesus desceu lá, tratou com o diabo, tratou com as almas antediluvianas, foi no seio de Abraão, tirou o povo de lá, ressuscitou antes dos 3 dias. Amém? Está tudo nos Salmos. Veja, Jesus Cristo, paternidade e filiação, único Deus. Veja o diamante, quando lascam o diamante, ele fornece luz de ambos os lados. Ele é tudo cheio de quininha, né, irmãos? Se você focar uma luz, ele manda luz diferente para vários ângulos, né? Ambos os lados. Fagulhas de luz. Esses são os dons. Deus é como um grande diamante, irmão, que emana muitos tipos de luzes. Amém? Fagulhas de luzes, que são os dons derramados. Nós somos uma pequena fagulha. Cura, profecia, dons, raios são reflexos do mesmo Deus. Tudo sai de Deus e volta para Deus. Amém? Os nossos dons, irmãos, veio de Deus e volta para Deus. Agora, nós usamos dons para Deus. Não usamos os dons para ganhar dinheiro, né, irmão? Porque tem muita gente que usa dos dons para enriquecer. Tá? Para ficar rico com os dons, com o nome de Jesus. Não, aí não. Aí Deus vai pedir conta naquele dia. Tá? Não podemos fazer comércio da palavra de Deus, negociar os dons. Tem gente que, por isso que 7:22 de São Mateus, muitas pessoas vão chegar diante de Jesus naquele dia do julgamento. Vão falar, Senhor, no teu nome expulsei demônio, no teu nome falei em língua. Senhor, no teu nome profetizei, no teu nome fiz isso e aquilo. Senhor, olha, eu fui bom lá na terra. No teu nome eu era tremendo lá. Com os dons. E qual vai ser a palavra de Jesus? Apartai-vos de mim, praticador de iniquidade. É isso, irmão. O que é iniquidade? É saber o certo e fazer errado. Então, nessa noite, irmão, estamos aqui para deixar os dons fluir. Amém? Estamos pregando hoje sobre dom, tá? Daqui uns dias você vai ver a manifestação dos dons. Daqui uns dias você vai ver alguma coisa na sua vida. Daqui uns dias a irmã vai manifestar alguma coisa. O irmão vai manifestar alguma coisa. Porque os dons de Deus estão derramados na igreja. Ele levou cativo o cativeiro e deu dom para os homens. Até para os rebeldes, Deus deu. Mas a sua noiva também tem dom. E os dons são o quê? São os presentes, irmão. Amém? Mas nós temos mais do que o presente. Amém? Nós temos os vestidos da noiva, a indumentária da noiva, o anel, o sapato, a grinalda. Amém? São 9 dons operando com o mesmo Espírito e 5 ofícios maiores. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Houve um momento em que Jesus falava e outro momento era o Pai que falava. Aqui é complicado. Por isso que as pessoas, muitos deles, não crê que Jesus Cristo é Deus. Crê que Jesus Cristo é um profeta ou um Deus menor. Tá? Porque há momentos na Bíblia que era Jesus o homem falando. A carne de Jesus. Tá? Por exemplo, ele falava assim, eu só faço o que o Pai me revela. Amém? Aí há momentos que não era Jesus falando, era o Pai falando através dele. Aí o irmão Brano usou essa linguagem, paternidade e filiação. Por quê? Em Jesus, ele é tanto pai como filho. Amém? Eu sou pai e sou filho também. Eu tenho dois títulos em mim. Eu sou pai, porque um dia eu casei e tive filhos. E sou filho, porque nasci da minha mãe. Deus é o contrário.
Amém? Primeiro ele foi pai, depois ele virou filho. Você vê que coisa, né, irmão? Primeiro ele era o pai. Espírito, ninguém pode ver nem sondá-lo. Enche os céus e a terra. Habita na luz inacessível, sem acesso. Nem a NASA consegue captar o Espírito de Deus. Ele está além. Pensa numa velocidade, irmão, mais rápido que a luz. Esse é Deus. Ninguém pode ver nem sondá-lo. E ele está aqui, passando aqui, ó. Você está vendo o ventilador lá? Você consegue ver a hélice do ventilador, né? Não é nada isso aí. Coloca 1 milhão de velocidade ali agora. Isso é Deus. Por isso que você não vê Deus. Ele está passando aqui a 1 milhão de velocidade, meu irmão. O éter de Deus está passando aqui. Como a hélice daquele ventilador. Você não pode ver. E se você vê, você morre. Então o que ele fez? Ele desceu da eternidade. Ele veio de lá, descendo, até se tornar um menino. Até se tornar uma criança. Deus, homem. Agora, os judeus o crucificaram porque os judeus não acreditavam que Deus era suficiente para se tornar um homem. Esse foi eles não conseguiram digerir isso. Jesus Cristo sendo o próprio Deus, homem. E esse era o mistério de Deus. Está lá no Velho Testamento. É que eles estavam cegos para ver Cristo. Deus, o próprio Deus, cegou eles para não ver. E nós temos que ter cuidado, irmão, para a cegueira não tomar conta de nós. Porque tem irmão aí que já está ficando cego. Já não está crendo mais. Tem que ler, tem que meditar, tem que continuar orando. Não desaprender, mas continuar aprendendo mais, buscando mais. Amém? O colírio pingando no olho. O que é o colírio? O colírio é a palavra, é o Espírito Santo. Amém? Então veja, amados. O que seria se Abraão tivesse olhado para a circunstância? Abraão também foi um tipo. Isaac nunca teria nascido, porém Abraão chamou aquelas coisas que não era como se fosse. Imagina, meu irmão, que fé poderosa que Deus deu para Abraão, o dom da fé. Amém? Que Abraão chamou as coisas que não era, ou em outra linguagem, coisas impossíveis, mas que fosse possível. Abraão creu contra a esperança. Um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, ele creu que teria filhos. Amém? Quer dizer, ele chamou as coisas que não era como se fosse. Essa é a fé. A igreja tem que captar isso. Isso é difícil de captar, viu? Isso que eu estou falando aqui. É difícil de você captar. É você crer, a irmã crer, acreditar numa coisa impossível, mas que é. Será que você dá conta? E o que é impossível? Nada. Nada é impossível para ele. Porque ele falou para Sara. Quando ele revelou o coração de Sara, Elohim disse: por certo tempo virei, e Sara terá um filho. Ela riu lá atrás da tenda. Quietinha, né? Eu? Ter filho? Ter prazer com meu marido? Aonde? Velhinha de 90 anos? Quando ela vem trazendo as comidas, tal, talvez encurvadinha, Elohim falou: por que riste, Sara? Eu não ri na cara de Deus. E riu mesmo, mentiu na cara de Deus. Mas a Sara estava ligada a Abraão. Deus não podia ferir a Sara. Você vê, irmão, que coisa. Deus não podia ferir Sara, mesmo que ela mentiu na cara de Deus. E é um tipo da noiva, nós em Cristo. Quando você falha, quando você erra, Deus podia te matar. Mas Ele não te mata, porque você está em Cristo. Amém? Você está ligado em Cristo. Que coisa, né, irmão? A irmã cortou o cabelo, sei lá, mentiu. O irmão contou uma piada, bebeu uma cachaça, sei lá, fumou um charuto.
fez uma coisa errada. Naquela hora, aquele que pecar, esta alma morrerá. Naquela hora, era para a mão de Deus descer sobre você, mas não. Você tinha imunidade. Deus te perdoou. Você está perdoada. Amém? Porque Deus perdoou a mentira de Sara. Deus perdoou a mentira de Abraão. Quando o faraó falou, essa mulher muito bonita, vou levar para ser minha esposa. O que ela é sua? É minha irmã. Que irmã, pai? Era a esposa dele. O que ela é sua, senhor Brown? Minha irmã. Mentindo, irmão. Aí quando ele prepara ela lá para ter uma noite de núpcia com ela, porque ela com 90 anos, uma velhinha de 90 anos, ficou jovem. Deus rejuvenesceu ela para trazer o Isaac. Veja como é que é. Vamos dar aí uma mulher de 30 anos. Era a mulher mais linda da região, o faraó falou. Aí ele preparou ela, mandou dar banho de mirra, aloe, perfume, tudo, né, irmão? Sabe como é que é? Prepara ela, minha cama, tudo. Eu vou ter uma noite com essa nova esposa. Deus desce no quartão dela. Deus desce na forma de um anjo, põe o dedo na cara dele e fala, não toque nesta mulher. Se tocasse um homem morto, você e todo o seu povo. E já pipocou de lepra, de doença, o corpo já ficou ruim na hora. Correu lá, chama o irmão dela, que irmão era o marido. Ô Abraão, por que você fez isso conosco? Porque aqui o senhor tem uma lei que quando é casado o senhor manda matar o marido para ficar com a mulher. Por isso que eu menti mesmo, por isso que eu falei que ela é minha irmã. Tá bom? É isso mesmo, e Deus está comigo. E Deus passou por cima da falha de Abraão. Porque no fundo a Sara era irmã de Abraão. Você vê? Com o mesmo pai, mães diferentes. Era naquele tempo, era assim. Aí o faraó vai ajudar ele a ajoelhar, porque ele já estava morrendo. Deus estava matando ele ali, irmão. Abraão, a mão na cabeça dele. Falou, Senhor, tenha misericórdia desse homem. Salva ele, não deixa ele morrer, não. E o faraó foi se recobrando de novo. Irmão. Não brinca com o filho de Deus, mesmo em falha. Tem um pastor lá que está, tem um irmão, tem um irmão que está assim, irmão, não fala nada, larga para lá. Porque se ele é eleito, Deus vai tratar com ele, Deus vai chicotear ele, Deus vai pôr ele na oficina e chega, ataca nele para ele entrar na linha. Agora, quando ele está errado, nós vamos meter a boca, falar, não compensa. Falar nada. Então a semente de Abraão crê na palavra indiferente da circunstância. O que seria se Abraão tivesse olhado para a circunstância? Que circunstância? Velho. Deus falou que eu vou ter um filho, mas eu já estou com 90 anos, 100 anos de idade. Abraão não olhou para a circunstância, irmão. Para o obstáculo. O que é o obstáculo? A velhice. O irmão Brana fala que ele olhava para Sara, fala, Sara, passava o ano, fala, como é que você está? Tudo do mesmo jeito. Aí ele fala, mas nós vamos ter o filho de todo jeito. Ele cria. Passava o ano de novo, está vendo o aniversário da Sara? Sara, oi, como é que você está? Para, Brão. Todo do mesmo jeito. Mas nós vamos ter o filho. Aí chegou um tempo, irmão, que ele olhou para Sara, ela já estava nova, jovem. Aí eles tiveram o Isaac. Amém? Então, não olhe para a circunstância, irmão, irmã. Não olhe para os problemas. Amém? Não olhe para as dificuldades. Olhe para a palavra. A nossa fé, ela não olha para os problemas do dia a dia. Mas eu estou doente, estou enfermo, estou isso, estou aquilo. Não olhe para isso. Olhe para a sua saúde. Mentaliza a sua saúde. Mentaliza você andando bem, você caminhando bem, você vivendo bem. Esquece a enfermidade. Exercita a fé. A fé é chamar as coisas que não são como se fosse. Eu sou sadio, mesmo que estou com dor, com cólica, com problema. Mas eu falo, eu estou sadio. Amém? Essa é a fé. Eu não tenho nada, mesmo que estou morrendo. Por quê? Chega a hora,
de relampejar a fé e a cura chegar para mim. É assim que funciona, irmão. Você vai tentando hoje, tentando amanhã, tentando depois. Tá entendendo? Passa um dia que você nem suai. Peraí, rapaz. O que foi? Aquele problema. Sumiu aquele negócio que eu estava. Rapaz, olha. E agora que eu estou. Desapareceu, ó. Quando você vai lembrar, faz dias já. Por quê? A fé de Abraão é confiar, é ter fé nas coisas que não são, mas que será. Quer ver uma coisa difícil? Fala para a igreja, uma coisa difícil, mas vai acontecer. O arrebatamento. Abraão, tadinho de Abraão, caminhou, canela para lá, canela para... Não, irmão, naquele deserto de Bérseba, deserto, 50 graus, Sara, camelo, ovelha, bode, cabra, vaca, né, irmão? Indo para lá, tantos quilômetros para cá, procurando a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Ele andou procurando a cidade, irmão, não achou. Aí quando ele morreu, ele foi para lá. Irmão, que é a cidade santa. Ele foi para lá. Ainda que ele não está lá dentro dela, mas ele contemplou ela. Irmão, sexta dimensão. Então, a fé é crer nas coisas que não são, mas que virá. O rapto aconteceu? Não aconteceu ainda, mas virá. Então você tem que ter fé no rapto. Você tem que ter fé que você vai ser arrebatado. Você tem que ter fé que você vai embora daqui. Essa é a fé, irmão. Só que isso é só para nós, daqui, do povo da mensagem no mundo. Porque a denominação, eles têm fé de ficar aqui. Nós temos fé de ir embora daqui. Porque a coisa aqui vai feder. Tá? Você acha que Deus vai poupar o ímpio? Nunca. Deus está conservando o ímpio para virar bucha de canhão. Para queimar na grande tribulação. Para explodir. Então veja, a semente de Abraão crê na palavra indiferente de circunstância. Essa é a nossa fé. A fé que tem em nós, porque nós somos a semente real de Abraão. Aquela mesma fé que estava em Abraão está em nós. Amém? Crê indiferente de circunstância. Amém? O irmão Brana foi visitar o grande evangelista Bosworth. Estava morrendo com câncer. Mais de 80 anos de idade. Um grande pregador. Deus usou muito dele, do Bosworth. Grande guerreiro. O irmão Brana foi na casa dele visitar ele. O irmão Brana tinha uns 38, quase 40 anos por aí. Como é que o senhor está? Ele falou, estou ótimo. E se definhando no fundo da cama com câncer. Irmão, mas como, irmão Bosworth? O senhor está ótimo, morrendo com câncer? Qual foi o seu melhor tempo, irmão Bosworth? Ele falou, agora. Eu falei, mas como que o seu melhor tempo é agora? Você está morrendo. Porque porque eu servi a minha vida toda, está vindo agora me levar. Aí a dimensão abriu e ele começou a levantar da cama, apertar a mão dos irmãos ali no ar. Ô minha mãe, ô meu irmão, ô fulano que eu ganhei na campanha. E bum! Deus levou ele, na cara do profeta. Então, irmão, que circunstância? Enfermidade? Nada, isso não é nada. Enfermidade não. Me desculpe que é melhor você morrer com câncer, com a doença e ir para o céu, do que ter saúde e fazer igual o do mundano. Vou beber todas e ir para o inferno. Não adiantou nada, irmão. Perdeu todo o seu tempo. Amém? Então veja, as coisas que eu faço, temos que receber o Espírito de Deus e não o Espírito do pregador. Aqui ele está falando, né? Irmão Brana, nessa mensagem ele fala que muita gente recebe o Espírito do pregador. E é assim mesmo, né, irmão? As igrejas aí, das denominações, quando eu tinha um programa de rádio, eu conhecia a igreja pela oração do pregador, sabe? Tinha aquele que orava gemendo, oh, aleluia, né? Todo mundo já sabia quem era. O outro, meu amigo, minha amiga,
Você já sabe também o que é. Então o povo copia, irmão. Sabe? E eu não vou entrar em detalhe. Então, o profeta fala, em vez de receber o Espírito Santo, recebe o Espírito pregador. Se o pregador prega com a mão na orelha, os obreiros, tudo prega com a mão na orelha. Então ele está falando aqui, tem que receber o Espírito Santo. Não é porque o pastor dá mensagem lá, prega sapateando, que eu tenho que pregar sapateando igual ele. Não é porque o pregador lá da tal lugar, uma vez eu fui na igreja, irmão, que cada pregador que subia no púlpito pulava 1 metro de altura. Está entendendo? Um lá foi dar uma palavra, pregou lá, falou uns negócios, pulou dessa altura para avivar a igreja. Aí chamou outro pregador, 5 subiu no púlpito. Foi o outro teve que pular mais alto. Está entendendo? Eu falei, agora o próximo vai voar. Aí foi a minha hora de falar. Eu falei, irmãos, nós não tem que copiar o outro. O irmão pregou, pulou dessa altura. Agora eu vou pular mais alto que ele. Eu vou trazer a palavra, aquilo que é o meu dom. Eu não tenho que copiar o irmão. Está parecendo que um está querendo copiar o outro aqui. O que é isso? Isso não é cristianismo. Fica remedando o outro. Então, irmãos, e a igreja avivada, indo pela carnalidade. Para a igreja. Vocês têm que ir pelo Espírito. Não pelo pulo, pela bagunça. Então, irmão, o povo tem muito que aprender ainda. Amém? Deus disse, eu te dou um novo espírito. Depois lhe darei do meu espírito sobre o seu espírito. Ezequiel 36, 26. Você vê que Deus, Ele dá para você um coração de carne. Ele tira de você o coração de pedra, que é o coração da incredulidade. Quando você vem para Cristo, você vem incrédulo, com um coração de pedra. Quando você levanta a mão, aceita Cristo como Salvador, o seu coração, ele deixa de ser o coração de pedra para Deus e se torna um coração de carne. Amém? Aí Deus lhe dá um novo espírito. Tá? Deus lhe dá um novo espírito, como as rodas dos querubins. Já viu que os querubins, eles andam sobre as rodas? As rodas ficam girando assim, ó. Né? Aí quando você tem um novo Espírito de Deus, Deus manda outra roda dentro daquela outra roda. Aí uma roda assim que era o mundo, você ia para o mundo, ia para o pecado. Agora tem outra roda dentro, girando para Deus. Amém? Aí você abandona aquela roda do mundo, que te levava para as coisas erradas. E você agora começa a caminhar na roda de Deus. Amém? E Deus vai te levando ali, irmão, para o caminho de Deus. Por isso que Ele lhe dá um novo espírito. E além de Ele te dar um novo espírito, Ele lhe dá o Espírito Santo dele, ungindo o seu espírito. Aí você não é mais seu. Aí você é de Deus. Amém? Meu Deus do céu. Agora que eu estou vendo que a hora voou, rapaz. Vamos finalizar, amados. As coisas que eu faço, vós fareis. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Deus está em você. Sua fé olha para Ele. Amém? Os dons é uma colher de água do oceano. Você se rende ao Espírito Santo para Ele usar o seu dom, disse o profeta. O que é um dom? É uma colherzinha de chá do oceano. Deus é o oceano. E você é uma colherzinha de chá desse oceano. Amém? Quando você for, você vai voltar para o grande oceano, que é Deus. Então, o que está dentro de você veio de Deus e vai voltar para Deus. Por isso que você não pode, né? Você não pode levar Deus em lugares inconvenientes. Você só tem que fazer a vontade de Deus. Amém? Veja bem, a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão. Eis aqui um que é maior do que Salomão. Amém? Você vê, ela veio ver o dom de Salomão. E ficou admirada, né? Cristo diz, eis aqui um que é maior do que Salomão. Cristo veio e eles não estavam nem aí. A mulher andou quilômetros e quilômetros, né, irmão, no sol, enfrentando chacais, feras no deserto, ladrões, para chegar lá em Jerusalém e visitar o rei Salomão. Jesus estava dentro de Jerusalém, com todo mundo em volta dele, e eles não podiam reconhecer o dom de Jesus. Às vezes você senta num banco,
né? Que do lado tem uma pessoa que só vai ver você aquele dia. Ele podia muito bem conversar com você e ser salvo naquela hora, mas não. Por quê? Porque não reconhece o dom que está em você. Amém? Mas nesta noite, irmão, pela palavra, que Deus possa lhe usar, que Deus possa lhe ungir, amém? Que você possa ser curado, você possa ser libertado, porque o Espírito de Deus está aqui nesta noite, amém? Através dos dons, para curar, para libertar e para salvar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ter uma palavra de oração de cura. Glória a Deus. Eu quero pedir para cada irmão unir aí, pôr a mão no ombro do seu irmão. As irmãs também podem unir uma com a outra. Coloca a mão no ombro da sua irmã. Cristo disse: colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se você tiver alguma enfermidade, irmão ou irmã, com certeza você será curada, libertada, porque nós vamos exercer o dom, vamos exercer o poder da palavra falada, o poder da cura divina. Se você crê nesta noite, que eu creio que você crê, vai chamar as coisas que não são como se fosse. Você acha que é difícil Deus curar? Você fala, está difícil Deus me libertar. Esse problema na minha saúde, esse problema no meu corpo, esse problema na minha mente, não importa o problema que você tenha. Se você crer nesta noite, pela unção do Espírito Santo, Ele te curará. Essa enfermidade será lançada por terra e você vai louvar o nome do Senhor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda dádiva e dom perfeito, pelo sangue do Eterno, com a Tua palavra aqui em minha mão, Pai, eu peço no nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, o Senhor quando foi sangrado na cruz, com suas mãos pregadas, com uma coroa de espinho na cabeça, com seus pés furados com aquele cravo, e uma cruz, Pai Santo, entre o céu e a terra, ali o Senhor levou as enfermidades, o Senhor tirou as dores, o Senhor nos curou, o Teu sangue nos limpou, o Teu sangue nos purificou de todo mal, de toda enfermidade, Pai. Nesta noite, pela fé, pelo dom de Deus, nós repreendemos a enfermidade na vida da irmã, na vida do irmão, seja enfermidade na carne, enfermidade glandular, hormonal, enfermidade mental, enfermidade no espírito, enfermidade física no osso, seja restaurado a saúde do irmão, a saúde da irmã, em nome de Jesus Cristo nesta noite. Caia por terra toda enfermidade, toda doença, todo mal de Satanás, toda coisa do diabo, seja retirado agora, expelido agora, pelo sangue do Cordeiro. Liberta minha irmã, liberta meu irmão, Pai. Nós entramos pela fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé que expele todo o mal, a fé do agora. Não é esperança, Pai, esperança nós temos, mas agora estamos exercendo a fé. A fé é o poder de Deus no agora, para curar, para libertar e para salvar. Mesmo os irmãos lá fora, mesmo os irmãos que estão nos ouvindo, na fita, na pregação, se ele está passando uma luta, se ele não está dando conta de vencer, está endividado, está com a vida financeira difícil, o Senhor é o restaurador dos bens, o Senhor é o restaurador das vidas dos teus filhos, Pai. Abre as portas, prospera o teu filho, abençoa o seu dízimo, a sua oferta, abençoa a sua amassadeira, sua despensa, seu lar, sua água, sua luz, que o devorador, migrador, o destruidor, seja expelido nesta noite, pelo sangue de Jesus, e restaure os lares, restaure as famílias, dê vitória nesta noite, Pai. Tira toda coisa contrária das nossas vidas e restaura, Pai. E dê dons. Cadê os dons, Pai? Nós somos herdeiros dos profetas, nós somos herdeiros dos apóstolos, queremos a fé completa de Abraão, queremos os dons completos para uso aqui na igreja. Conceda, em nome de Jesus de Nazaré, o Emanuel, o Deus conosco, o grande primeiro e derradeiro, o Todo-Poderoso. É nesse nome que pedimos e agradecemos, o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Glórias, Santo Deus. Vamos cantar um cântico, irmãos, para finalizar. Oh, glória.
Irmãos, eu vou cantar onde eu abri aqui. 278, usando as palmas, só o primeiro verso e o coro. 278, cântico de louvor, com palmas. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém? Eu quero estar na luta. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. E se for no inferno, nós estamos lá junto, para degolar os demônios, né, irmãos? Estamos alegres? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, fé perfeita, permaneça no coração até os dias da eternidade. Amém. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo Deus o abençoe.